Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Filemon, carta de Paulo a Filemon. A carta de Paulo a Filemon só tem um capítulo, que é a intercessão de Paulo. Paulo, amigo, intercede por Onésimo. Filemon, é um apelo, é uma carta de apelo em favor do filho Onésimo que gerei enquanto estava preso. Escreveu Paulo em Filemon, capítulo 1, versículo 10. Visão geral da carta a Filemon, um contexto histórico, é uma epístola paulina, é de Paulo, que escreveu. Foi escrito por volta de 60 d.C., durante a primeira prisão de Paulo. É uma carta pessoal e foi escrita em paralelo com Colossenses. Filemon era um cristão rico, ou um pastor de Colosso. É mais provável que o pastor fosse Epáfras, de Colosso, mas ele estava ali ajudando Epáfras nessa organização e na direção da igreja. E Onésimo era um bom servão que fugiu roubando Filemon. Onésimo vai para Roma, encontra Paulo, converte-se e volta. A epístola a Filemon foi preparada por Paulo quando esteve preso pela primeira vez em Roma. É uma carta particular acerca de Onésimo, que era um escravo que havia roubado Filemon, que era o senhor dele, e fugiu para Roma. É muito provável que Filemon residia na cidade de Colossos, próximo a Hierápolis e Laodiceia, na Ásia Menor. Paulo tinha um relacionamento cordial com Filemon, pois o chamava de irmão, amado e colaborador. A epístola a Filemon é a mais curta de todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, apenas 335 palavras no grego original. Ela foi escrita provavelmente na mesma época que foi escrita a carta de Paulo aos Colossenses, e é possível que elas foram entregues juntas uma da outra. Isso praticamente fica evidente quando lemos que Onésimo haveria de acompanhar Tíquico, o portador da epístola aos Colossenses e também da epístola aos Efésios, além de que o grupo que estava com Paulo, quando ele escreveu a Filemon, é o mesmo que estava quando a carta de Colossenses foi escrita. Paulo, ao escrever a Filemon, tinha um propósito de interceder em favor de Onésimo, que é o escravo que fugiu, havia roubado Filemon. Parece que Onésimo havia causado prejuízos. Paulo então faz uma súplica para que Filemon o recebesse Onésimo de volta como irmão em Cristo, não só como escravo. Para fazer esse apelo, Paulo recorre ao relacionamento estreito e fraterno que ele e Filemon compartilhavam em Cristo. Paulo tinha advertido aos proprietários de escravos sobre a sua responsabilidade para com eles. Além disso, Paulo apresentou esses escravos como responsáveis seres morais que deviam temer a Deus. Em Filemon, Paulo não condenou a escravidão, mas apresentou Onésimo como um irmão cristão em vez de escravo. A igreja primitiva não atacou diretamente a escravidão, mas estabeleceu as bases para um novo relacionamento entre proprietário e escravo, e Paulo tentou unir Filemon e Onésimo com o amor cristão, de modo que a emancipação seria necessária. Filemon era um cristão que provavelmente fazia parte da igreja de Colossos, Onésimo, o escravo de Filemon que fugiu, e não se sabe como ele chegou a conhecer Paulo, mas o fato é que havia se convertido ouvindo as pregações dele. Aceitar Onésimo de volta seria um escândalo, mesmo que ele recebesse uma punição adequada, mas recebê-lo em sua casa como igual, amigo e ser humano valioso, iria realmente virar as coisas de cabeça para baixo. Olha só os valores dessa epístola. O valor pessoal, que mostra de forma eloquente o caráter do apóstolo Paulo. O valor providencial, aprendemos essa carta que Deus pode estar presente nas circunstâncias mais adversas. Deus reverte situações humanamente impossíveis. E o valor prático, se não há causa perdida para Deus, também não há vida irrecuperável. Onésimo era o escravo rebelde fugitivo, no entanto, pela graça de Deus, ele foi salvo, transformado e voltou à casa de seu Senhor, não como um criminoso, mas como um amado irmão em Cristo e membro da família de Deus. Lembrando que Paulo falou que se Filemon tiver dado algum prejuízo, poderia colocar na conta de Paulo que ele mesmo ia pagar. Valor social, o cristianismo venceu, não pela revolução das armas, mas pelo poder do amor. Na época de Paulo, a escravidão era uma dolorosa realidade. Estudiosos dizem que havia aproximadamente 60 milhões de escravos naquela época, e os escravos não tinham direitos legais. O valor espiritual, carta de Paulo a Filemon, nos apresenta alguns símbolos notáveis da salvação. Onésimo abandonando seu amo, Paulo encontrando e intercedendo em seu favor e identificando-se com ele. O seu oferecimento de pagar a dívida e a recepção de Onésimo por Filemon por causa de Paulo, a restauração do escravo solicitada em nome do amor, todas essas figuras lançam luz acerca da nossa grande salvação
em Cristo Jesus. Os versículos mais conhecidos: oro para que na comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como uma pessoa como cristão. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta, escreveu Paulo. Pois bem, gente boa, termina aqui a nossa breve história, de Filemão. Apenas um capítulo que você possa ler aí, é rapidinho, já lê esse livro de Carta de Paulo a Filemão. E se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.